Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o empresário e contabilista Erivaldo Pereira Benevides, que é empresário do setor contábil e também na área de chocolate, com a indústria Benevides Chocolates Finos, que já está ganhando uma dimensão internacional. Ele também foi sindicalista durante décadas, foi fundador do Sindicato dos Contabilistas, aqui no Sindicontasul, na região sul da Bahia, representou o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, por mais de 18 anos aqui na região, e agora assume a presidência da Associação Comercial, onde chegou em 1999, ainda na gestão de Helenilson Chaves. Você que é filho de um empreendedor como o seu Alfredo, uma pessoa que tem uma casa comercial na cabeceira da ponte, nos anos 60, o que é que ele levou ao empresariado? O que foi que levou a esse caminho? Prazer estar aqui, Kleber, né, na sua companhia. Conheço há muitos anos você, uma pessoa altamente culta, inteligente e sabe as questões itabunenses. Conheci meu pai, empreendedor foi um dos fundadores. Seu Alfredo, que foi um dos fundadores do bairro Banco Raso, que após a enchente, aquele lado de lá do São Caetano, praticamente não existia, era só mato, né? Só tinha a cidade lá de cá. E ele, depois que perdeu o seu empreendimento lá de cá da ponte, ele resolveu colocar do outro lado, lá do Banco Raso, e assim surgiu o Banco Raso, já tinha São Caetano. Então ele foi um dos fundadores, que hoje leva o nome dele, uma das ruas do Banco Raso, Alfredo Benevides. E o que me levou a aceitar esse desafio de presidir a Comercial Itabuna, eu entendi que já está preparado para essa missão. Uma vez que, como você colocou anteriormente, eu já assumi alguns cargos de direção, de sindicatos, de conselho. Eu sou empresário da área contábil, tenho um escritório também de advocacia tributária e agora, desde 2018, junto com minha esposa, estamos no ramo de chocolates finos. E o desafio, tá? E estou na CI desde 99 e lá na CI eu ocupei vários cargos dentro da CI e nunca de presidente. E agora me senti preparado e disposto a contribuir com o desenvolvimento de Itabuna e região através dessa entidade centenária que é a Comercial Itabuna. Agora, quais são os desafios que você vai assumir na presidência da Associação Comercial? O desafio é participação. A CI tem importância, tanto é que ela foi fundada como União Comercial lá em 1908, onde um grupo de empresários itabunenses, na época Taboca, né, resolveu contestar as altas cargas tributárias que iam para Salvador e para Ilhéus. E daí, então, fundaram uma união, feitaram os governos da época e fundaram a Itabuna em 14 de junho, agora em junho, ela faz 117 anos, de 1908. E 2 anos após, Itabuna foi fundada. Sendo assim, por ser a sua importância, entendi que tem que ter mais participação dos empresariados. Nos últimos anos, apesar de que os meus antecessores fizeram um bom trabalho, boa gestão, tá? E boas ações, mas as participações foram muito poucas. Eu entendo que a importância da CI, que é uma entidade que representa judicialmente, digamos assim, e extrajudicialmente Itabuna, porque CDL é uma entidade que faz promoções, né? Natal, Ano Novo, Namorados. E o Sindicom, que é o Zé Adalto, que é o presidente, ele representa a questão do patronal, relativo a questões trabalhistas, né? E a CI não, a CI é tudo. Tudo que envolve o empresariado, a CI tem que estar presente e defender de forma legal, conforme o estatuto, os interesses dos empresários. Agora, por exemplo, em Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade também que é referência na área de mobilização, parece que a Associação Comercial, a CDL e o Sindicato do Comércio funcionam no mesmo prédio, na mesma base. Não conheci ainda, mas os meus antecessores tiveram lá uma comitiva, Valdino, Arthur, Luiz Buriti, vários outros empresários estiveram lá conhecendo. Existe essa possibilidade de Itabuna no dia abrigar todas essas entidades, para juntas ter o mesmo objetivo, que é o fortalecimento dos empresários de Itabuna. Lá realmente tem uma sede, lá tem um recurso muito bom,
Lá tem vários outros órgãos na própria entidade, como o Sebrae, como a Junta Comercial. E aqui nós temos uma sede muito boa da União Comercial, daquele prédio. CDL tem uma lá perto do Banco do Nordeste, com o Caroli, né? E Sindicom. Quem sabe no futuro a gente possa fazer uma casa do comércio aqui em Itabuna, onde abrigue todas as entidades. Certo. Agora, qual é o principal desafio que você tem hoje na Associação Comercial? Como eu falei antes, estou pegando a CI totalmente enxuta, com todas as questões tributárias, tributária aí, tudo em dias. Temos um caixa pequeno, mas temos um caixa, então ela é autossuficiente, ela só vive hoje apenas de recursos das mensalidades dos sócios e também do recurso da Junta Comercial, o escritório aqui em Itabuna, onde os empresários têm sua empresa constituída, alterações, né, diário, e tem um recurso também. E o meu desafio digamos assim, nós temos lá uma Câmara de Arbitragem e de Mediação formada legalmente, mas não está inativa. Eu pretendo ativar essa Câmara, que é uma forma de que os empresários possam resolver suas questões judiciais sem ir para a Justiça. Resolve a demanda ali mesmo na própria CI. Também quero resgatar o seminário de marketing, tá? Que tão importante é. Nós temos hoje a TVI aqui, mais 2 canais de televisão aberta, rádio, FM, faculdade de jornalismo. Integrar todo esse público em um seminário de 2, 3 dias que fez sucesso aqui em Itabuna e região. Também pretendo criar 2 câmaras. Uma câmara jurídica, que é para atender aqueles empresários que não queiram pagar um advogado, até façam consulta prévia. E uma câmara contábil, para também atender empresários naquele folha de contabilidade. Uma consultoria contábil também para o associado, no caso, ele tem uma dúvida fiscal, ele procurar e tal, que às vezes ele é pequeno empresário, não tem acesso a um advogado que é mais caro. Seria uma alternativa também desse projeto? Você falou também uma coisa, tem empresário de Itabuna que acha que a CI é para elite. Só as grandes empresas, os grandes empresários têm acesso a CI. Muito pelo contrário. A gente vai botar o pé no chão e convidar todos os empresários do meio, micro, médio, os dos bairros. Você sabe que Itabuna tem bairros aqui que é uma verdadeira cidade, São Caetano, Santo Antônio, Califórnia. O empreendimento pulsando, tá? E esses empresários precisam de um acolhimento, precisa que reivindicações junto à entidade pública, e isso aí está aí para isso, com advogados gratuitos, contadores gratuitos. Eu vou tentar não, já comecei a falar com o Sebrae, através da coordenadora Claudiane, para também dar todo o suporte. O Sebrae é um órgão que dá suporte gratuito. Senac, SESI, tem Itabuna, já na sede Senac aqui em Itabuna, o SESI. Os órgãos de forma geral, todos os órgãos que tenham o interesse em que o empresário permaneçam gerando renda, permaneçam gerando emprego e prosperar em Itabuna, a CI vai estar junto e colado. Sim. E investimentos na área de aumento de sócio, qual seria essa estratégia? Eu já comecei agora com a estratégia do aniversário da ACI, né? Já temos alguns outdoor na cidade, parabenizando a ACI pelos seus 117 anos de existência. Vamos ter uma posse agora, 16 de junho, onde todas as autoridades, seja pública, política, religiosa, civil, as maçonarias, todas as casas, Rotary Club, Lions, presentes nessa posse. Já é um pool de pessoas dali ter. E logo em seguida, nós vamos lançar um plano de ação, tá, para atingir os empresários que ainda não são sócios. Como está sendo elaborado esse plano? Já tem algum detalhe dele? Já pode dizer algum detalhe? A diretoria da Ação Social, ela é composta de todos os ramos. Ela tem 5 conselhos. O Conselho da Indústria, o Conselho do Comércio, o Conselho da Área de Serviço, o Conselho de Comunicação, né? E o Conselho do Agronegócio. Cada empresário na sua área vai desenvolver o seu plano para atender as demandas e a dor desse empresário de cada setor. Certo. Agora, a entidade tem mais de 100 anos de fundação, 117, né? Isso. Lutou pela independência de Itabuna também, lutou contra a tributação, defendeu a universidade, curso de medicina. Curso de medicina, na crise do cacau se manifestou, e há 2 anos vocês também lutaram para uma revisão de
de um arroz tributário que seria implementado pelo governo municipal que ia aumentar os tributos de uma forma exorbitante. Foi resolvido esse problema? Na realidade, eles aumentaram, né? Eles aumentaram porque essa lei ela foi sancionada em 21 de dezembro de 2021. Quem lembra essa data sabe que Itabuna está debaixo d'água e saindo de uma pandemia. Como é que uma Câmara, em dezembro, cidade toda debaixo d'água, aprovou a lei aumentando os tributos sem consultar a sociedade? Aí em 2023, quando foi aplicada essa lei, os empresários tomaram um susto, porque, principalmente na taxa de licença de funcionamento, que saiu um preço exorbitante. Para você ter ideia, quem pagava 500 passou a pagar 2 mil. Quem pagava 2 mil passou a pagar 7 mil. Quem pagava 7 mil pagou a pagar 20 mil. Quem pagava 20 mil pagava 60 mil, 80 mil. Então, a gente, eu digo assim, o Síndico Conta Sul, do qual eu presidi, liderou, juntamente com a CI, e CDL e Sindicom, uma frente aí que vão para cima. Vão para cima, vão para a rua, vão para a televisão. Fizemos uma carta aberta à sociedade desse absurdo. Na Câmara também, que a Câmara na época ficou comprovado que a Câmara não leu o projeto. E aí a gente fez isso aí e o prefeito mandou um outro projeto para a Câmara, revogando essa lei e voltando a patamares mais acessíveis ao empresário. Ficou ainda alto ainda, Kleber, ficou ainda alto, mas pelo menos não com esse absurdo que teve. E na área tributária, vocês vão ter também na associação comercial um acompanhamento desses processos que vão para o legislativo, desses projetos? Bom, se eu já fazia isso sem ser presidente, Kleber, garanto que agora, como presidente da CI, essa ação vai ser mais efetiva. Inclusive, eu já falei para um dos membros do executivo que tome cuidado, porque Itabuna não pode fazer um projeto de aumento de carga tributária sem ouvir a sociedade. Até brinquei com a pessoa que eu falei isso aí, que faz parte do staff do governante. Ó, se Natal tem Papai Noel, tá? Se Natal tem Roberto Carlos na TV aberta da Globo, com certeza Itabuna vai ter um presente que é o aumento de carga tributária. Todo dezembro tem Então, peça para o executivo mandar isso em agosto, para a gente ter um tempo de estudar, de colaborar, para que o Código Tributário seja realmente uma ferramenta que atraia mais empresas, mais indústria, um ambiente de negócio favorável a essas empresas. E as que estão aqui também têm essas vantagens e esses benefícios que eles dão a outras empresas e não dão a todo mundo. Precisamos muito desse Código Tributário ser mais moderno. Agora o governo federal também vem implementando uma série de mudanças na cobrança de ICMS, de tributos tal, que foi votado no Congresso Nacional. Vocês vão acompanhar essas questões também? De que forma? Estamos acompanhando, a reforma tributária, né? A reforma tributária que já está em vigor, praticamente, já foi aprovado todas as leis complementares. Já em janeiro de 2026 já começa as alíquotas do IBS e do CBS serem aplicadas de forma simbólica para os empresários tomarem conhecimento, né? Uma alíquota bem baixa, que é o IBS, que extingue o ICMS, extingue o IPI, extingue o ISS. Passa agora a ser IBS. E as contribuições, que vai ser extinto PIS, COFINS, a contribuição social sobre o lucro para o IBS. São impostos que incidem sobre o consumo. Aí isso aí atinge um empresariado. E aí eu mando alerta para os contadores, de modo geral, para estudarem, para acompanhar a reforma tributária, que vai ser ainda para o ano. Para o ano está ali, Kleber, não é verdade? Então a gente precisa se preparar agora. Então essa reforma tributária veio para, segundo o projeto, não vai ter aumento da carga tributária. Também não vai ter redução. Mas, segundo alguns estudos, vai ter aumento sim. Os empresários precisam preparar bem a sua empresa para não ter uma crescente tributária. Só para você ter ideia, a tributação mínima é 25%. Daí você tem que ter estudo e ter algum trabalho com o seu contador para fazer um planejamento tributário. No Brasil colônia, os brasileiros se rebelaram contra Portugal por causa da reforma do Quinto, né? O governo começou a cobrar um tributo de 20% sobre o ouro exportado do Brasil e o que saía daqui de cana-de-açúcar, açúcar e tal, e tudo. Isso gerou quase uma revolução, a separação do Brasil e de Portugal por causa disso. Hoje a gente paga 40% de tributo, e aí? Você viu mês passado, em maio, né? Teve um dia simbólico, onde a gente provando de que passamos 4 meses, né? Praticamente só para pagar tributos,
que são todos os encargos. Você tributa, imposto, são taxas, contribuição de melhoria, tudo que é IPVA, tudo aí. Então, o brasileiro hoje trabalha 4 meses praticamente para pagar imposto. Só você vê imposto de renda na fonte, 27,5%. Então, chega a casa de 40%. Às vezes você não entende que vai no mercado, compra feijão, compra arroz, compra carne e lá tem imposto. A gasolina, por exemplo, está 6,20 e poucos, mas dali 3,80 é imposto. É tributo, tudo ali dentro. A cerveja, nossa cervejinha do final de semana, que custa em média R$14, dos 14, R$8 é tributo. Agora o governo mesmo aumentou a taxação do IOF e gerou uma série de reprimendas, inclusive da FENABAN, e mostrou que nos pequenos empréstimos, pequenos empresários que fazem empréstimo continuamente todos os meses, isso acaba custando 40% de aumento ao empresário. Perfeitamente. As grandes indústrias, as grandes empresas, que impacta, acho que não impacta ao pequeno, mas impacta sim, porque as empresas não pagam imposto, o IOF, e sem repassar isso para o produto. Isso é uma falácia, dizer que não repassa sim. E quando passa para o produto, atinge o pequeno também, quando ele empresta. Então, o Brasil ainda tem uma carga tributária voltada exclusivamente para o consumo. Enquanto os outros países, como na Europa e Estados Unidos, a tributação maior é sobre bens, sobre herança, sobre doação. Tá? E o Brasil tende muito a tributar consumo. E isso a reforma tributária está trazendo algumas questões onde ele tira o pé mais do consumo para atingir os bens, né? As grandes rendas e a herança e a doação. Agora o governo é bom em arrecadar, mas presta um serviço de má qualidade também, né? É o que diz que arrecada como se fosse um país grande e distribui para o povo pequeno. Então, realmente, para você ter ideia, um empregado que ganha R$10.000, líquido, ele recebe 6. Líquido. Dos 6, ainda tem que pagar plano de saúde, escola particular dos meninos, medicamento e por aí vai. Sem falar em segurança, que hoje a gente em casa tem que ter uma câmara, o empresário, no geral, tem que ter uma segurança particular e realmente gasta mal. Alguns deputados na Câmara têm questionado o governo porque pode reduzir. Eu sou contador também, né? Então sabemos que o equilíbrio financeiro, você ganha mais, passa a gastar mais, ou você passa a ter menos despesas. Dentro de casa é assim. Quando o seu salário é baixo, você tem que cortar algumas questões. E o governo não tem cortado na carne para que sobre dinheiro para pagar os benefícios que... E o que é que gera problema para esse ajuste fiscal não ser feito? Que é um negócio só definir o que é que vai cortar e tal, e tudo. Eu particularmente vejo a questão das emendas. Quando falo em cortar despesas... 50 bilhões as emendas custam o país. Os deputados não querem largar a questão das emendas. Então, todo mundo acha que o outro tem que cortar na carne, o outro tem que diminuir, mas ele não quer diminuir. Essa questão individualista que tem causado a questão do Brasil. Muitos partidos, muita falta de transparência no que faz. A transparência Brasil lá, tem os gastos lá, e implica que muita despesa necessária. O custo judiciário é muito alto, e o gasto com deputado, com senador também é muito alto. Esse gasto, levando em conta que outros países não tem tanta despesa assim com essa máquina administrativa que nós temos. Parece que os Estados Unidos têm menos deputados do que o Brasil até. E aqui que aumentar, né? Aqui que aumentar para 530. Uma lei, a lei, que você fala que quando você aumenta a população, né? Em um estado, uma cidade e tal, você aumenta bem a carteira da Câmara de Vereadores ou aumenta a carteira da Câmara de Deputado Federal e Estadual. Mas quando isso há uma redução de eleitores, por que não reduz? Então tem estado lá que aumentou a população, né? Para ter cargo, e outros diminuíram. Só que eles resolveram, e não sei se já passou, não tenho acompanhado muito essa parte política, mas parece que ainda vai passar esse projeto para poder aumentar mais ainda em 30 deputados, né? Para poder a Câmara. Agora você está assumindo a Associação Comercial de uma cidade que é a 160ª cidade do Brasil em população. Esse é um dado positivíssimo. E uma cidade com fama de rica, porque da região de cacau e tudo, aquela tradição antiga. Bem, essa cidade, a renda per capita é R$20.000, em média. A de Ilhéus é 32 mil, é 52, 56% a mais, um pouco.
tá entendendo? Do que Itabuna. Mas as duas cidades têm o mesmo problema. 39% da população vive de Bolsa Família. Além disso, quando você vai para a Bahia, que é um estado pobre, nós somos o 63º município em renda per capita. Quando a gente vai para o Brasil, que é 5.570 municípios, nós somos 3.178, por aí assim. Quer dizer, estamos na metade mais pobre do Brasil. Como mudar esse perfil de cidade que já foi rica, que tem uma tradição e que em 10 anos perdeu até 8% da população? Era uma população de 210 mil, passou para 186 mil habitantes no censo. E aí? Aí é um desafio que vai levar anos, mas eu vou começar dizendo, e no discurso, e chamando os empresários, uma coisa que nós temos que ter como itabunense, que é o pertencimento. Uhum. Precisamos ter orgulho de pertencer a Itabuna, a esse município, que nós nascemos, nós investimos aqui, minhas filhas nasceram aqui, eu quero que minhas filhas tenham uma cidade mais humana e desenvolvida, ao invés de outros que pegam e querem que a filha vá estudar em São Paulo, na capital, e por lá ficam, não voltam para cá. Tá? Então, eu espero essa cidade que os empresários tenham esse orgulho. Eu na minha campanha agora, campanha não, porque foi chapa única, mas para eu constituir essa chapa, tive algumas dificuldades. Tá? Porque eu via dos empresários, não, sabe, descrente ainda, ainda meio achando que a CI está envolvida na questão política, partidária. E o estatuto nosso diz que a CI é uma instituição apartidária. Tá? Ela não tem lado. Era o lado dela do empresário. Isso eu vou deixar bem claro nas nossas reuniões para os empresários. Venham, qualquer empresário que tenha lado pode vir, mas aqui dentro, na casa da Associação Comercial, não vai ter essa bandeira. Eu vou estar do lado de qualquer político. Ali do lado, tirando foto, mas sabendo que ali estou em nome da comercial, pedindo e exigindo transparência naquilo que o tributo, como você colocou anteriormente, né, seja investido na cidade de forma correta. Um grande mal não só de Itabuna, mas de todo o município, até estado, é a questão das licitações. Isso eu vou criar uma comissão para acompanhar as licitações daqui na nossa cidade, porque o município ele não faz obra, ele contrata a obra. Então não é possível que você comece a obra agora e a empresa quebre e você não tenha um respaldo jurídico para dar continuidade. Tá? Então isso eu entendo que foi mal feita a licitação, mal feita. E aí envolve questões que a gente sabe que ali está a corrupção. Mas aí eu vou contratar uma empresa para fazer uma obra de 10 milhões, a empresa tem capital social de R$1.000, e aí? Aí que eu coloquei, a comissão de licitação tem que ser investigada, tem que estar acompanhando isso. E profissionais da área de contábil nós temos, para acompanhar todo esse processo em benefício do município. No Brasil temos uma ONG chamada Contas Abertas. Conta Aberta, é uma delas. Transparência Brasil, é outra dela também. E Observatório Social. É esse Observatório Social que eu vou entrar em contato lá com o Vitória do Espírito Santo, que tem já tem. E na Bahia temos 4 ou 5 municípios que já tem esse observatório. E nós vamos tentar criar aqui em Itabuna, que tá sempre de olho na Câmara, no Executivo, e nas licitações, na tomada de preço, para saber se realmente aquilo que está sendo licitado está sendo entregue e está sendo executado. Tem uma entidade também, acho ligada a empresário, no Rio e no São Paulo, que ela faz avaliação dos municípios brasileiros, nível de desenvolvimento, investimentos sociais, investimentos na área de habitação, investimentos de... Você tem alguma informação sobre essa... Parece que é FENAGE. Dentro da minha meta aí é se associar a todos os tipos de entidades. SEBRAE, nós temos a Federação do Comércio em Salvador, e então, vários. Agora eu digo sempre que sozinho não posso fazer nada, tá? Mas nós deixamos, desde o ano passado, anotei as nossas reuniões centenárias, né? Na CI, onde tem debates. São semanais, às segundas-feiras. Às segundas-feiras, às 19 horas na sede. Vou voltar com essas reuniões, tão pedidas pelos empresários, para lá ouvir. E aquilo que puder fazer, a gente vai estar cobrando de quem de direito, seja de promotor, seja executivo, seja legislativo. O que nós podemos, Kleber, é estar reclamando sempre. Somente no WhatsApp, nas redes sociais, na hora de
colocar a cara na frente para poder pedir e mostrar a ferida, você tem pouca gente. Então, Agora- Itabuna é sempre do que já teve, né? Ah, o Baldo Dantas fez isso. Já teve cinema. 5. Já teve isso, já teve aquilo. Tá? Então, a gente tem que parar com esse saudosismo e começar a agir agora para frente. E tecnologia, como é que vocês vão enfrentar a tecnologia? Por exemplo, o comércio. O comércio enfrenta a concorrência do comércio digital. E aí, como é que fica essa luta, essa disputa? Na reforma tributária também implica em que agora o imposto vai ser cobrado na chegada do produto e não na origem. Isso vai ter uma mudança muito forte na tributação. Então, hoje em dia, o tributo é cobrado na origem, agora vai ser cobrado no destino. Então, existe essa previsão legal na reforma tributária de mudar essa situação. Aí, quer dizer, pode melhorar a arrecadação dos municípios, no caso. Também, e a questão de Itabuna, uma queixa que eu tenho recebido muito, é atendimento. Nossa loja não se apresenta de forma adequada para o consumidor. Os nossos funcionários também estão mal preparados, a maioria deles, de atender a clientela, todos os setores. É uma queixa que as pessoas que viajam muito por aí veem que o atendimento é fundamental. Aquela pessoa que tem poder aquisitivo, ela não olha preço, ela olha valor. E valor, ele não tem o atendente que saber vender aquilo ali. No meu ramo, por exemplo, chocolate, deixa eu dar uma deixa aqui, né? Certo. É um chocolate de qualidade, né? Então, o valor dele nutricional, o valor dele de ter a experiência de ter um cacau de qualidade é outro do que aquele preço que você paga no mercado daquele produto que tem mais açúcar do que o cacau. Agora, a sua indústria é verticalizada no sentido de você produz o cacau, você colhe, você beneficia Eu comecei agora só chamado fenômeno sistema Bichobar, que é da amêndoa ao chocolate, amêndoas selecionadas e escolhidas de fermentação, tudo tem um critério de como torrar de uma maneira mais equilibrada. E agora, recentemente, nós estamos com a colina, aqui perto de Itabuna, e estamos já colhendo um pouco de cacau para também ser autossustentável, porque o valor ficou muito alto e o cacau fino é muito maior do preço do que o cacau commodity, é 30% mais caro, porque há uma fermentação, há um critério, uma seleção de amêndoas, e o outro não, o outro você envia de qualquer jeito. E por isso que a gente está também tentando ser autossustentável, mas por enquanto a gente depende ainda de muito produtores de cacau fino para poder alimentar a nossa indústria. Os preços do cacau tiveram uma melhora no mercado internacional, mas não beneficiaram os produtores, que a produtividade é baixa. Isso. Aumentou o preço, não tem produto. A questão é essa. A conta não bate, porque quando aumentou o preço, justamente porque a crise lá na África foi grande e vai persistir para os próximos 2, 3 anos. Itabuna, 67% da produção do PIB é gerado pelo comércio. 14, 17% por aí assim pela indústria. E só 1% pelo setor agrícola. E aí, como mudar esse perfil também? Itabuna, diferentemente de Ilhéus, né, que tem a agrícola, uma área maior que Itabuna, na área rural. Itabuna também tem pouca área rural. Tá? E Itabuna ainda importa hortifruti, vem de outro estado, né? E aí precisa realmente ter essa mentalidade e mudar de estratégia para poder fortalecer o nosso agronegócio. Qual a mensagem que você dá para nossos ouvintes? Porque nós temos tempo limitado também, meu amigo, infelizmente. A mensagem é convidar os empresários, de modo geral, né, a população a comparecer à nossa posse solene. Eu fui eleito dia 12 de maio e agora 16 de junho, às 18 horas, no Centro de Cultura do Aninha Filho, vai ser a nossa posse solene, com toda a autoridade, mostrando aqui a minha diretoria, que vai estar à frente dessa aí próximos 2 anos, para fazer diferença. Isso conta comigo que força, ação, nós vamos estar para poder mudar essa situação de Itabuna. Pelo menos tentar. Como estamos no fim de semana, na próxima semana vai ter a 2ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, que terá como tema o envelhecimento multicultural e democracia, urgência por equidade, direitos e participação. A presidente Kátia Balduino, na próxima semana, vai estar com a gente alguns minutos para falar sobre essa proposta, que vai ser o debate no dia 17 de junho, no Espaço Cultural Adonias Filho. Um livro
seria Andy Warhol, o gênio do pop, que é uma biografia escrita por Tony Shelton e David Dalton, que trabalhou com o Andy Warhol, e eles contam a narrativa de um cara que foi um gênio na arte e também teve uma vida trágica. Agora, como filme, um filme brasileiro, Sala Escura, de Paulo Fontinelli. 9 pessoas no cinema assistindo o filme, a sala fica toda escura, aí começa a aparecer a imagem de uma mulher sendo torturada por um cara mascarado. Só que os 9 espectadores tentam fugir do cinema e a porta está trancada. O filme tem Raíssa Haddad, Priscila Boiá e João Vitor da Silva, que é uma opção. Foi filmado em 24 e vale a pena como uma diversão para um filme de suspense e de terror. Um abraço, bom final de semana.